Fala pessoal, tudo bem? João Pedro na área, trago os textos aqui. Bom, eu tô aqui para analisar o jogo entre Barcelona e Newcastle, que acabou de acabar pela primeira rodada da Champions League em St. James Park, com a vitória do Barcelona por 2-1 sobre o Newcastle, no que foi um ótimo jogo para mim, tá? Para coroar essa excelente primeira rodada da melhor competição de clubes do mundo, que é a Champions League, tá? Antes de tudo, aquela coisa, pessoal, se inscrever, compartilhar, deixar seu comentário, mas principalmente se inscrever e deixar o like, que aí vai, pessoal, muito importante mesmo, me ajuda bastante, vai, por favor, muito obrigado mesmo. Bom, vamos pro vídeo, né? Cara, o jogo começa naquela pressão do Newcastle, né? O Newcastle começa melhor, pelo menos os primeiros 10 minutos de jogo, o Newcastle começa fazendo um abafa no Barcelona, subindo muito as linhas de marcação e tentando fazer o Barcelona errar, né, na saída de bola, né? O Barcelona é um time que sai jogando e o Newcastle tentou interromper isso. O Newcastle tenta fazer o Barcelona não conseguir sair jogando e consegue nesses primeiros 10 minutos com a pressão da torcida, que aliás, que torcida do Newcastle é muito diferente das outras torcidas de Champions League, pelo que eu consigo observar aqui na televisão, né? E o Newcastle começa muito em cima, não deixa o Barcelona respirar, mas isso são só nos primeiros 10 minutos, né? Pra falar do Newcastle também, acho importante a gente mencionar a escalação. Hoje o Newcastle jogou num 4-3-3, normalmente joga num 4-3-3 mesmo, mas vem fazendo uma coisa, o Ed Howe, o treinador do Newcastle, excelente treinador, por sinal, escala o time numa coisa que ele vem tentando fazer desde o começo da temporada com a saída do Isaac, né? Que é escalar o time num 4-3-3 com um falso 9. E bom, o Anthony Gordon faz essa função, que é o ponto esquerdo da equipe do Newcastle, né? Ele faz essa função do falso 9, você coloca o Harvey Barnes na ponta esquerda, e você tem o Anthony Elanga, que é da ponta direita. Cara, é um bom ataque. E essa questão do falso 9, na minha opinião, o Ed Howe coloca o Anthony Gordon como falso 9 para fazer essa pressão mesmo na saída de bola do Barcelona e para conseguir ajudar defensivamente. Fazer um ataque mais móvel, talvez também, mas eu acho que é mais essa questão da pressão e da defesa. Até porque o Ronald Araújo estava jogando de titular hoje. O Ronald Araújo é um zagueiro que é muito bom defensivamente, mas ele, dos zagueiros do Barcelona, é o que tem a pior saída de jogo. Então eu acho que o Ed Howe tentou fazer uma pressão ali, principalmente em cima do Ronald Araújo, para conseguir pressionar essa saída de bola do Barcelona. E como eu disse, funcionou por 10 minutos. E depois o jogo já se impõe como a gente imaginava que seria mesmo. O Barcelona tentando impor o jogo, tentando controlar a partida no ataque, e o Newcastle tentando jogar no contra-ataque, que é o melhor estilo que o Newcastle joga. Por quê? Porque a trinca de meio campo do Newcastle também é muito boa, que é Tonali, Joelinton e Bruno Guimarães. Esse é um trio de meio campo muito diferente, de muita qualidade, principalmente para fazer essa transição para o contra-ataque. O Bruno Guimarães buscando os pontas com passes na diagonal, passes verticais longos, assim como o Tonali, e o Joelinton tentando na correria, na condução de bola, levar essa bola também para os pontas. Principalmente hoje no jogo de hoje para o Elanga, que fez um primeiro tempo muito bom, na minha opinião, o melhor jogador do Newcastle lá do Bruno Guimarães. Tiveram boas escapadas do Newcastle no contra-ataque, principalmente com bolas do Bruno Guimarães, várias enfiadas de bola pro Anthony Elanga. Acho que principalmente dá pra falar que é no meio do primeiro tempo, onde o Bruno Guimarães recupera a bola, dá um lindo lançamento pro Elanga correr na ponta direita, o Elanga faz a corrida direitinho e dá um passe na medida pro Harvey Barnes, que tava jogando de ponta esquerda, que chuta, e o Juan Garcia, né, que tava fazendo um excelente começo de temporada, faz uma excelente defesa no chute do Harvey Barnes. Bom, entretanto, o Newcastle, pra mim, conseguiu implementar esse jogo de contra-ataque, um contra-ataque funcional, até os 30 minutos de jogo. Por quê? Porque até os 30 minutos de jogo, na minha opinião, o Pedri não tinha aparecido muito. E quando o Pedri começa a aparecer no jogo, automaticamente o Frank de Jong também, que tava fazendo um jogo ok, aparece mais. E a partir dos 30 minutos de jogo do primeiro tempo, o Barcelona começa a ficar mais e mais no ataque e começa a chegar com mais perigo. Antes o Barça só tava trocando a bola de um lado pro outro no ataque. Mas a partir desse momento, o Barcelona começa a chegar com mais perigo, começa a chegar com finalizações. Eu acho legal a gente falar dos pontas do Barcelona nesse jogo, né? Porque o Lamine Yamal não jogou a partida. Jogou o Rashford, o Lamine Yamal tá machucado, né? Um problema nas costas. O Rashford jogou na ponta esquerda e o Rafinha jogou na ponta direita. No começo do primeiro tempo, eu achei que não tava funcionando muito. Porque, cara, quando você joga com o Lamine Yamal e com o Rafinha, que é o time titular, é como se fosse um arco e flecha ali. O Lamine Yamal sendo o arco e o Rafinha sendo a flecha. O que eu quero dizer com isso? O Lamine Yamal, ele é o cara do drible e da construção. Sim, ele também vai finalizar de vez em quando, claro, faz vários gols, mas normalmente quem vai correr é o Rafinha. Então o Lamine Yamal provavelmente vai fazer a jogada de construção ali com um drible desconcertante, com um passe muito bom, e o Rafinha vai estar lá pra correr, seja pra enfiar a bola, seja pra cabecear a bola na área, seja pra pegar a bola na ponta esquerda, seja pra pegar essa bola no meio. E pra mim, com o Rashford e com o Rafinha, você tem dois jogadores que são duas flechas, entendeu? Dois jogadores, sim, o Rafinha ajuda na construção, claro, mas são dois jogadores de correria, dois jogadores de finalização, dois jogadores mais do terço final do campo e principalmente do ataque, né? E, bom, pra mim no primeiro tempo não funcionou muito bem essa dupla de pontas. O Lewandowski foi muito isolado, não conseguiu participar muito do jogo, mas depois do minuto 30, quando o Pedro e o Frank de Jong começam a entrar no jogo, eu acho que o Fermin também
também começa a entrar no jogo. O Firmino tava jogando ali mais como um camisa 10 mesmo. E a partir desse momento, o Rafinha também, ele, no primeiro tempo, nesses 30 minutos, eu achei o Rafinha e o Rashford muito presos na ponta, cada um preso na sua ponta. Mas depois, com o andamento do jogo, o Rafinha sai dessa função, sai dessa função ponta direita fixo e começa a jogar mais como um segundo atacante, participa da esquerda, participa ali da função do camisa 10 e faz o que ele faz de melhor, que é participar das quatro áreas do ataque. Aí o Barcelona começa muito bem, e enquanto isso, o Newcastle vai perdendo fôlego, vai perdendo esse contra-ataque e vai ficando fora do jogo mesmo. Bom, aí o jogo para e temos o segundo tempo. Quando o segundo tempo volta, nos primeiros 10 minutos, assim, de novo, o Newcastle consegue fazer a mesma coisa, a mesma abafa que fez nos primeiros 10 minutos do segundo tempo, e depois perde o gás. O Newcastle começa até a tentar jogar numa linha alta, tenta propor jogo, ao invés de ficar no contra-ataque, mas isso não dá muito certo. Tanto que o gol do Barcelona, né, o primeiro gol, vem num contra-ataque. Cara, uma questão do Rashford, como eu vinha falando, né, sobre o primeiro tempo, o Rashford tava jogando muito perto da ponta esquerda mesmo, bem na extrema esquerda. E pra mim o Rashford é um ponta que ele se beneficia mais também de estar perto da área, não como o Rafinha, que ajuda mais na criação, mas é um cara que já jogou com camisa 9 várias vezes, entendeu? Então mais essa função do segundo atacante. Outra questão também, a gente falou do Lamine Yamal, mas outro jogador que faz muita falta para essa equipe do Barcelona é o Baldé. Por quê? Quando o Baldé joga na esquerda, seja o Rafinha, seja o Rashford, o ponto esquerdo do Barcelona tem esse espaço para fazer a função do segundo atacante, do meio campo, para infiltrar mais. Sem o Baldé, porque o Baldé faz essa função talvez até como um ponto esquerda quando o Barcelona toca a bola. Como o Gerard Martin, que tá jogando, já que o Baldé tá machucado, ele é um jogador bom, mas ele é muito jovem, ele não tem essa força no ataque. Então ele não ataca. Nossa, passou um avião aqui. Mas ele não ataca da mesma qualidade do Baldé. Então por isso talvez seja porque o ponto esquerda, que foi o Rashford nesse jogo, tenha ficado muito pelo extremo para ajudar ali. Mas o segundo tempo volta, né? Como eu vinha falando, o Newcastle começa bem o segundo tempo. E logo depois dos primeiros 10 minutos, assim, tem uma jogada de contra-ataque. O Newcastle tá muito em cima, mas tá muito em cima, mas sem chegar com muito perigo. Só tentando fazer esse abafa no Barcelona na saída de bola. Tem um lance que o Barcelona consegue fazer a saída de bola, a bola vai lá na direita, vai lá na ponta direita pro Rafinha, e o Rafinha consegue ganhar uma jogada de 1 contra 1, consegue fazer a jogada do drible, sendo o arco dessa flecha, como eu vinha falando. Tá fazendo essa analogia do arco e flecha, né? Então o Rafinha consegue ganhar no drible, depois ele erra o passe, perde a bola, e a bola sobra nos pés do Koundé. Cara, e o Koundé jogou uma partida muito boa. Eu gosto de lembrar sempre que o Koundé, ele começou como zagueiro, tá? Ele chega no Barça até como zagueiro, mas se adaptou a um lateral direito muito bom. E, cara, como o Baldé não tá no time, o lateral que tá fazendo essa função mais ofensiva, principalmente pra ajudar o Rafinha a se infiltrar pelo meio de campo, é o Koundé. Então o Koundé jogou muitas vezes hoje quase como ponta direita. Então ele recupera essa bola depois do passe do Rafinha, depois o Rafinha fazer um lindo drible, e dá um cruzamento, cara, perfeito, na medida pro Rashford, que tava onde? Dentro da área, onde ele consegue se beneficiar mais e fazer os gols. Ele faz uma linda cabeçada, cara. Eu gosto muito do Rashford, eu não tô falando isso agora porque ele fez 2 gols. Vejam o meu vídeo de previsão da Champions League, que eu acho que o Barcelona vai ser campeão, inclusive. Chegam lá no primeiro, vejam o que eu falei do Rashford. Cara, eu acho que o Rashford, se em boa fase, é um jogador muito, muito bom mesmo. E ele faz um golaço, o primeiro gol dele de cabeça e o primeiro gol dele com o Barcelona na Champions League, na UEFA Champions League, na Liga dos Campeões. Bom, depois do primeiro gol, a situação fica muito mais difícil pro Newcastle, porque o Newcastle não pode mais jogar só no contra-ataque, tipo, porque precisa fazer o gol, tá jogando em casa, precisa do resultado, e o Barcelona consegue administrar mais e mais o jogo. E a cada minuto que passa, o Pedro e o Frenkie de Jong vão fazendo mais e mais coisa. Aí, cara, acontece uma coisa que eu não entendi. O Eddie Howe, que eu disse que é um grande treinador, ele faz 4 substituições de uma vez no Newcastle, e eu não consegui entender essas substituições. O esquema de Chelsea já não tava funcionando. Acho que o esquema de Chelsea não tava funcionando pro ataque desde o começo, porque tava funcionando só na parte de marcar, na marcação, de tentar fazer o Barcelona sair jogando errado. E quase conseguiu algumas vezes, mas na hora de ter alguém para empurrar a bola pro gol, fez falta um camisa 9, como era o Isaac na temporada passada. E agora é o Voltemaj, né? O alemão que veio do Stuttgart, acho que por 90 milhões de euros, por um número perto disso, que é bom jogador, mas tem que provar muito mais. Fez o gol na última rodada da Premier League contra o Wolverhampton. Eu queria ter visto mais dele em campo hoje. E quando ele entra, já tá 1-0 pro Barcelona. E seria mais difícil mesmo do Newcastle conseguir chegar na área adversária, né? No primeiro tempo, teve alguns lances que eu acho que se tivesse um camisa 9 ali, poderia ter resultado um gol. A primeira jogada ofensiva do Newcastle é uma que a bola passa no Anthony Gordon na marca do pênalti, e o Anthony Gordon tava jogando de funcional e fura a bola. Aquele chute que o Harvey Barnes, que eu falei também, que eu mencionei, aquele chute que o Juan Garcia faz uma baia de defesa, um camisa 9 poderia ter feito outra coisa ali. Então eu acho que o Voltemaj demorou pra entrar, e quando ele entra, o Eddie Howe mexe o time inteiro, cara. Ele coloca 4 substituições. Eu vou ler aqui pra não falar besteira. Ele tira o Joelinton, o Elanga aqui pra mim. Cara, o Elanga começou mal o segundo tempo, mas pra mim era o melhor jogador do time, junto com o Bruno Guimarães no primeiro tempo. Não entendi tirar ele. Ele tira o Harvey Barnes, que eu acho que deveria ter saído mesmo, e ele tira o Chá, que é um zagueiro. E com isso ele coloca o Voltemaj no lugar do Barnes, né? Agora o Anthony Gordon vai pra esquerda e ele fica na
Ele fica fazendo a função do camisa 10, do camisa 10 não, desculpa, do camisa 9. Ele coloca o Willock no lugar do Joelinton. Cara, eu só posso entender que o Joelinton saiu pelo cartão amarelo pra marcar o Pedro, porque eu não consigo entender, de verdade. E ele coloca o Thiaw também, que é o zagueiro que entrou no lugar do Chá. Bom, pra mim, o Newcastle perde muito com essas substituições, sem o Elanga principalmente. Eu acho que o Elanga poderia ter ajudado muito o Ostermatt, a bola acabou não chegando pra ele, e perdeu muita velocidade na ponta direita sem o Elanga, entendeu? Então o Newcastle fica um time um pouco mais xoxo. O Newcastle não estava conseguindo nem contra-atacar, nem atacar, nem propor jogo. Isso o Barcelona vai aproveitando, vai construindo o jogo. Depois tem um bate-rebate, não um bate-rebate, mas a bola fica ali, o jogo um pouco cansado. A bola fica ali perto da intermediária. Cara, o Marcus Rashford pega a bola e manda um tiraço, cara. Manda um baita tiro pra cima do Nick Pope, o goleiro do Newcastle, e faz um golaço, cara. Acho que o gol mais bonito dessa primeira rodada da Champions. E, cara, é o que eu falei. O Rashford mostrou porque ele foi contratado. Ele mostrou porque eu, por exemplo, tenho muita fé nele. É muito bom jogador, cara. Um jogador que consegue fazer esse tipo de gol num jogo de Champions League, no palco mais alto, é um jogador que é muito diferente, cara. Vocês viram que o Thomas Tuchel, né, o treinador da Inglaterra, ficou em choque com aquele gol, porque ele é muito diferente, o Rashford, eu acho, assim. E ele faz um golaço, e coloca o Barcelona na frente com 2-0. Depois disso, o jogo fica muito xoxo, cara. O jogo é um jogo mais estudado, um jogo de meio campo, o Barcelona consegue dominando, e volta para aquilo que eu falei no começo do jogo. O Barcelona fica dominando, mas sem fazer muita coisa. Não consegue fazer muita coisa. O Barcelona, não é que não consegue, mas fica rodando a bola. E no final do jogo, depois de algumas substituições, cara, eu queria destacar. Depois do segundo gol, pra mim, o jogador que mais manteve o nível de intensidade foi o Rafinha. O Rafinha fez um ótimo segundo tempo. Teve alguma chance de fazer gol, botou alguns companheiros na cara do gol, jogou muito bem o Rafinha, tá? Eu também queria destacar o Ferran Torres, que entrou no lugar do Lewandowski, e pra mim fez mais que o Lewandowski nessa partida. Teve uma chance de finalização, ele tá se mexendo muito bem. O Lewandowski tá voltando de lesão, ainda vai recuperar. Claro que o Lewandowski é um jogador acima do Ferran Torres. Mas é impressionante a recuperação do Ferran Torres na temporada, desde a última temporada com o Hansi Flick. Tá sendo um 9 reserva muito útil pro Barcelona, né? Bom, no final do jogo, numa jogada de contra-ataque onde a defesa do Barcelona e o time do Barcelona tá um pouco dormindo ali, um pouco não tava muito ligado, acontece uma boa o Newcastle faz uma boa jogada ali pelo lado direito e o Anthony Gordon faz o gol. O Anthony Gordon faz o gol chutando pela ponta esquerda mesmo que ele estava lá. Um lance bem parecido com o gol que o Harvey Barnes perdeu, mas agora dessa vez o Anthony Gordon faz o gol e coloca um pouco de pimenta no jogo, mas, cara, eu acho que o gol saiu mais não, óbvio que tem mérito do Newcastle, mas foi mais pela desatenção da equipe do Barcelona. E depois o Barcelona volta a ficar atento, até quase faz mais um gol com o Rafinha ali, e pressiona, mas o jogo acaba no 2-1. Cara, boa vitória do Barcelona, é muito bom ganhar fora de casa de um time de Premier League, na Champions League, muito bom pro Rashford, tá? Muito bom pro Rashford, muito legal, que ele agora talvez tenha uma calma. Pô, a mídia de Barcelona é um negócio muito bizarro, já tinha gente falando que o Barcelona tava arrependido, tá? Não tem nem um mês e meio de temporada, agora talvez ele tenha mais calma pra fazer o trabalho dele, pra jogar, e aproveitou a chance que teve, tá? Quando o Lamine Yamal agora esteve lesionado, o Rashford aproveita a sua chance, dá uma assistência no fim de semana e faz um gol agora. Então o Rashford tá numa crescente agora no Barcelona, vamos ver se ele consegue manter essa constância, né, que sempre foi o maior problema da carreira do Rashford. E um bom jogo do Barcelona, um bom jogo do Rafinha, um jogo espetacular do Pedro, cara, é magnífico ver ele jogar. E quanto ao Newcastle, cara, não acho que foi um jogo ruim, enfrentou pra mim o melhor time do mundo, que é o Barcelona, junto com o PSG, né, e, cara, fez o que deu ali, entendeu? Bruno Guimarães, palmas pra ele também, muito bom jogador. Elanga, quero ver mais dele também, bom jogador. O Elanga, aquele da base do United, estava no Nottingham Forest, chega agora na janela de transferência. Muito bom jogo dele, tá? E é isso, galera. Por favor, eu peço que vocês se inscrevam, como eu disse, comentar, deixar o like. Depois vocês falam o que vocês acharam aí da minha análise. É nóis, viu? Muito obrigado.